Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, dos novos integrantes do grupo, do canal, aliás, dos novos inscritos. Desejo a você todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quero agradecer também pela vida dos que já estão, já há algum tempo, já nos acompanha. Muito obrigado. Ao pastor Jonas da Silva, aqui da congregação de Cumbica. Deus abençoe a sua vida, o nosso decano ali da congregação, a sua família, a irmã Lúcia e a jovem Maiara, e também a todos os seus filhos já no ministério, o pastor Magdiel, o Márcio, Natanael e o Milton. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nesta oportunidade nós estaremos comentando a lição de número 8, lição que estaremos ministrando, será ministrada pelas classes no dia 23 de maio, E o título da nossa lição é o Ministério de Evangelista. Estamos estudando a lição, a revista que tem como título Dons Ministeriais, Dons Espirituais e Dons Ministeriais. E o canal Rascunho DBD, como sempre, dá sua contribuição na intenção de trazer maiores elucidações e complementos aí da nossa lição, tanto da classe dos adultos, que é o caso dessa lição agora, como também da classe dos jovens, E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da EBD. O canal Rascunho da EBD tem a intenção de trazer subsídio valiosos para a lição, para acrescentar. A lição vem muito embasada, vem com bastante coisa, mas sempre os professores dão uma incrementada que venha somar na facilitação e no aprendizado dos nossos irmãos, E nesta oportunidade nós estaremos comentando a lição número 8, conforme já falei, que tem como título o Ministério de um Evangelista. Muito bem. Hoje nós temos muitas pessoas com esse título. A credencial, ela age para alguma coisa? A resposta é não. Tem muita gente com credencial e pouco trabalho feito, porque o evangelista é aquele que a igreja tem necessidade dele, visto que ele é que faz crescer, ele é que evangeliza, ele que tem amor pelas almas, é o que está na Bíblia, A leitura bíblica em classe está inserida em Atos capítulo número 8, verso 26 a 35, que vai narrar a história de Filipe, que era um evangelista nato, um evangelista que é enfatizado na Bíblia de forma muito contundente sobre o papel do evangelista, que o Espírito de Deus é que norteia o evangelista. Nessa questão aqui, o dicionário Vine, ele vai fazer definições interessantes sobre a terminologia da palavra evangelista, vai fazer aqui trazer aqui informações sobejas para nós outros. Muito bem. Evangelista, evangelion, ou seja, originalmente denotada recompensa para dar boas novas. Mais tarde, a ideia de recompensa caiu, a palavra passou a representar as próprias boas novas. Em português, a palavra evangelho, ou seja, boas novas, que é equivalente a evangelho, em português, o evangelho, no caso. No grego é evangelho. No Novo Testamento denota-se boas novas, do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, a serem recebidas pela fé com base em sua morte expiatória, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, nós vamos ver alguns verbos dentro dessas definições aqui. Tem vários outros dicionários e enciclopédias que vai trazer a mesma visão, Então, no quesito aqui de evangelista,
evangelistes. Evangelistes significa literalmente mensageiro do bem, formado de eu, ou seja, bem, e angelos quer dizer mensageiro. El, bem, ângelo, mensageiro, né? Essa é a definição aqui do nosso dicionário, que denota pregador do evangelho, conforme Atos 21, versículo 8, a Efésios capítulo 4, versículo 11, que está também na nossa leitura bíblica em classe aqui, né? É o Atos capítulo 4, verso 11. Muito bem, que tem sido usada nessa lição de forma constante, visto que os dons estão embasados ali, ok? Principalmente os dons ministeriais. São 5 os dons ministeriais, né? E eles são necessários para a igreja, embora os dons, no caso de profecia, por exemplo, que foi nesse domingo passado, nós temos aí algumas diferenças de apóstolo também, e assim sucessivamente, né? Então, hoje, biblicamente, não tem mais apóstolo, não é? Mesmo que alguém se intitule, mas não temos mais essa função, ok? Mas vamos lá para a nossa lição, que vem trazendo aí informações sobejas para nós, não é? Então, o contraste sobre o verbo evangelizou, evangelizou, porque é proclamar boas notícias, o termo evangelion, que é boas novas, ou boas notícias, o evangelho, enfim. Então, os missionários são evangelistas, por serem essencialmente pregadores do evangelho. É a definição do dicionário Weiner, ok? A definição aqui do dicionário Weiner. Tem outros dicionários, exemplo do Novo Dicionário da Bíblia também, que vem trazendo informações contundentes aqui, mas vamos, visto que nós não temos, vai ficar para o vídeo não ficar muito longo, vamos sintetizar aqui um pouco, né? Na nossa lição, o ministério de evangelista, a introdução diz assim: o ministério do evangelista é dado à igreja como um dom valioso, por isso estudaremos procurando vislumbrar o que o Senhor Jesus considerou como seu próprio, como um dom ministerial dado por Deus, concedido e é tratado no Novo Testamento como como sua destacada operação na igreja de Coríntios, em Éfeso. Então, Paulo vai trabalhar bem essa proposta, né? Então, no capítulo, no primeiro tópico, diz assim: Jesus envia os 70, em Lucas capítulo de número 10, verso 1 a 20, e no subtópico vai dizer assim: são poucos os que anunciam, conforme eu disse, carteirinha não é efetiva em trabalho, carteirinha credencial não é efetiva em trabalho, né? Mas eu louvo a Deus que quando sempre fez esse trabalho, né, de evangelista, gosto de rua, de pregar na rua, de estar com o povo, de estar falando de Jesus, enfim. Quem conhece-me já sabe que é assim. E hoje sou pastor, e sou um pastor mais ligado à rua, né? Sou muito ligado a estar pregando o evangelho na rua e evangelizando e visitando, enfim. Então, o trabalho de evangelista, como diz aqui o comentário, diz assim: são poucos, que Jesus enviou 70 para anunciar as boas novas do reino na região da Galileia, e asseverou: grande é a verdade, grande é a seara, na verdade a seara, e os obreiros são poucos. Por quê? São poucos porque, primeiramente, os discípulos não poderiam proclamar a si mesmos, né, a uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar unicamente, exclusivamente de Jesus e o reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, lamentavelmente, ao longo do século, muitos foram aí aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome. E podemos ver que hoje, nos dias odiernos, não precisa ir muito longe, nas nossas congregações mesmo, tem pessoas que não fazem nada, absolutamente nada. Eles são mais enfeites de púlpito, né? Então, isso é um perigo, porque a igreja não precisa inchar de obreiro. A igreja precisa de obreiro que vá fazer o trabalho do Senhor, porque a Bíblia diz que são poucos obreiros. A seara é grande, então vamos ter que trabalhar para o Senhor Jesus. Então, quando vamos, de maneira geral, o que é evangelista? O que é evangelista?
Então nós vamos estudar o significado dessa palavra e vamos pontuar aqui algumas questões com respeito a isso. A palavra evangelista, conforme eu já trouxe aqui alguma coisa do dicionário Vine, mas temos aqui, como disse, tinha outros dicionários, diz assim: é um substantivo presente no Novo Testamento, derivado do verbo grego evangelizomai. É o evangelizomai, que significa trazer boas novas, anunciar boas novas, ou basicamente evangelizar, pregar o evangelho. Já no Antigo Testamento, esse mesmo termo, ele é equivalente a mebaser. Mebaser é utilizado, por exemplo, no livro de profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 9, capítulo 41, verso 27 e capítulo 52, verso 7 também. Aí vai dizer assim: denota que o mensageiro portador de boas novas. Já no Novo Testamento, esse verbo é bastante comum, sendo aplicado aí a Deus, né? Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, verso 8, e também ao nosso Senhor Jesus, no capítulo 20 de Lucas, no seu versículo de número 1, vai estar aplicando isso. E aos apóstolos também, em suas viagens missionárias, bem como aos cristãos comuns da igreja, em Atos capítulo 20, versículo de número 4. Nós temos mesmo muitos evangelistas na igreja que eu chamo de evangelistas anônimos. Por que anônimos? Porque eles não aparecem, eles não são chamados para ser consagrados nas igrejas dominadas nas denominações confessionais. Eles trabalham, eles fazem evangelismo, eles fazem visita, eles estão todos os finais de semana na rua, entregando folheto e falando de Jesus, mas eu os chamo de anônimo e eles não param. Eu sou prova disso, que eu também já trabalhei assim. Mas ninguém te vê, porque no dia de consagração chama outros que nada fazem. Tem um monte aqui que nada fazem, né? Na igreja tem um monte e precisa ter cuidado disso. Alguém até não vai achar bom, mas a verdade ela tem que ser dita. Tem que ser dita. Evangelista, não é que você tem uma carteirinha, significa que você tem um dom. A carteirinha não aprova o seu dom. O dom não depende de carteirinha para ser. Quem Deus chamou, quando você tem uma carteirinha, não prova que você é chamado. Não tem, porque o chamado ele executa, ele faz o trabalho. O chamado não vive de fachada. O chamado ele sente ardente a chama no coração para fazer o trabalho. E aquele que está na rua, que gosta de alma, que evangeliza, que prega em ar livre, que visita, que ajuda o pastor nessas tarefas aí. Ok? No capítulo 8 de Atos, versículo 4, está escrito assim: mas aos que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregavas a Cristo. Então está de novo falando de Filipe, que era o evangelista nato. Então nós vamos aí focar dentro dessa questão. Nós vamos encontrar 3 vezes no Novo Testamento pessoas que receberam esse título que era atribuído. Por exemplo, Filipe, o chamado evangelista, Atos 21, versículo de número 8. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, já vou ler Atos 21, verso 8. Não é? Existe hoje em algumas denominações uma carreira assim. Você é diácono, e um bom diácono, às vezes. Aí, para você seguir uma carreira, que é desnecessário isso aí, porque se não tem chamada, se só tem chamada para diácono, ele vai servir bem até o fim da vida, até a volta de Cristo, mas como diácono, serve bem. E a Bíblia diz que quem serve bem como diácono amontoará a coroa sobre a sua cabeça. Aí, por ele ser um cara que serve bem, alguém quer promovê-lo, leva ele ao presbitério. Você perdeu o diácono e não tem o presbítero, porque ele não tem vocação para isso, ele não ensina, ele não prega, ele não tem vocação de administração, não é? De episcopado, não, de episcopo. Ele é serviço, ele é diaconai, ele é da diaconia, do serviço, não é? Capítulo 21, conforme eu disse, verso 8, está escrito assim, ó: no dia seguinte, partiu dali Paulo, e que nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e encontrou em casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, e ficamos com ele. Então, o Filipe aqui é taxado de o evangelista. Né? Concluindo aqui meu raciocínio, nós temos a carteirinha que você tem não prova que você é chamado, não.
De jeito nenhum, porque a prova da sua chamada não é a carteira, o documento. A prova que você é chamada é a execução do trabalho que você faz, né? Para o crescimento e o engrandecimento do reino de Deus, né? O crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus, o crescimento espiritual das vidas, envolvido com discipulados e etc. Entendeu? Então, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, a palavra ela é citada e listada aí, que é fornecida aí por Paulo. Então, na segunda epístola de Timóteo, né, capítulo 4, verso 5, também onde Timóteo é exortado a desempenhar o papel de um evangelista. Faça a obra de um evangelista, né? Então, esses textos é apresentado, nós vamos perceber aí algumas questões. Por exemplo, sobre o que é evangelista. No caso de Filipe, sabemos que ele foi separado para ser um dos 7 diáconos e que servia a igreja no auxílio aos apóstolos e tornou-se um grande pregador do evangelho. Então ele foi separado a diácono, mas era um homem que foi chamado para evangelizar. Ele era evangelista, porque a palavra já está dizendo, evangelista é aquele que evangeliza. E quem não sai na rua para entregar um folheto, como é que fica? E ele tem a carteirinha, tá lá, entendeu? É complicado, entendeu? Precisa voltar para a palavra, precisa executar o trabalho, mas se não foi chamado, não tem vocação, e aí tem gente que é um bom diácono, não pode ser presbítero. Tem gente que não, ele prega muito, ele é bom, bom quer dizer, ele evangeliza, ele está na rua, então esse camarada tem que ser visto com olhar de evangelista, não é? E assim sucessivamente. Então, quando vai um grande pregador, no caso Filipe era um grande pregador daquelas regiões, daquelas cercanias, né? Então não havia aí sido evangelizado aquele povo, né? Então, por exemplo, quando vamos ver que o diácono Filipe, ele serviu a igreja auxiliando e tornou-se um grande pregador do evangelho em regiões que ainda não havia sido evangelizado. Então ele foi em região que não havia sido pregado. Atos capítulo 8, versículo 5 ao 40. Né? Também faz parte do compêndio da nossa leitura. Né? Pega um bojo um pouco contextualizado. Né? Então, em Timóteo, por sua vez, na epístola que Paulo escreveu, nós vamos ver claramente que suas atribuições eram explicitamente pastorais, mas Paulo o exorta para que ele faça um trabalho de evangelista. Então ele também exortava, mas Paulo já disse, faça a obra de um evangelista, né? Ou seja, ele tinha chamada para evangelizar, é onde ele dava resultado, onde as coisas, Deus trabalhava na vida dele por meio disso. Então, nem todos os evangelistas eram apóstolos. Isso fica evidente nos textos apresentados aí, onde Filipe e Timóteo não são incluídos entre a lista dos apóstolos. Em relação a Timóteo, tal distinção é feita nitidamente na epístola de 1 Coríntios, versículo 1, verso 1, né? E também em Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a Colossenses, capítulo 1, 1 Coríntios, né? Capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, está escrito assim. Vamos ver o que está escrito, não é? Porque é o que vale o que está escrito. Vamos ver aqui o que a Bíblia propriamente diz sobre o tema. Vamos lá. 1:1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, irmão de Sóstenes. E o irmão Sóstenes. Então Paulo, ele vai dizer, ele faz uma relação, ele distingue aí, né, sobre essa questão, incluindo aí, Paulo foi incluído na lista do apóstolo, Timóteo não, né, e assim sucessivamente. Então, dentro desse contexto todo, nós vamos trazer aqui algumas qualificações do apóstolo, do evangelista. Quais as qualificações específicas de um evangelista? Por exemplo, existe evangelista hoje? As duas interpretações acerca desse assunto. O dom e ofício de evangelista tem um caráter extraordinário, ou seja, serviu para um propósito específico em um determinado momento. Esse é um pensamento, juntamente com o apóstolo e o profeta, e ele cessou. Para outros, esse dom e ofício é um caráter ordinário, isto é, continua até os dias atuais. De fato, não é uma questão tão simples de resolver, mas, por exemplo, eu trabalho em cima do pressuposto de que, se você evangeliza, se você ama pessoas, ama a alma, gosta de estar, não é ganhando alma, é
alma, evangelizando, buscando as almas, aí você tem realmente o dom de evangelista, né? Então nós vamos ver aqui que nós temos evangelistas como Filipe, Timóteo, Tito, que claramente serviu como auxiliar e representante dos apóstolos, né? Então, nesse momento da história singular, a expansão da igreja, descrita em Atos dos Apóstolos, nas epístolas do Novo Testamento, onde vai trabalhar essa proposta, vai dizer que esse entendimento é tão simples, né? E que dá o fato de não termos aí apóstolos como Pedro, João, Paulo, nos dias de hoje. Temos o ministério dos evangelistas, que diretamente está ligado à operação de ações sobrenaturais, como forma de autenticidade da mensagem, do evangelho e anunciar, por último, a lista dos oficiais do Pai da Igreja, né? Então, o ministério de evangelista está no terceiro lugar da hierarquia listada aqui na nossa lição, né? E assim sucessivamente. Então, vamos aí para algumas qualificações. Os evangelistas servem a Cristo, né? Ele, inclusive, em qualquer época, desde que seja compreendida as características irrepetíveis, né? Irrepetíveis da igreja primitiva, né? Característica de um evangelista, por exemplo, vamos lá. Evangelista é comprometido com a igreja local. E isso nós vimos que deixa a desejar em alguns lugares. Eles não fazem nada na igreja local. Eles são pregadores de multidão, eles não fazem nada, não somam em nada. Não ajudam em escola dominical, não cultuam na semana, enfim. Isso aí eu mesmo vejo a olho nu acontecer, lamentavelmente, mas é uma verdade. Filipe foi um dos escolhidos para servir a igreja de Jerusalém, cuidando das obras sociais e auxiliando os apóstolos, quer dizer que ele estava local. Agora, quando precisava fazer trabalho fora, ele era a pessoa indicada, porque ele é evangelista, né? Então, Atos capítulo 6, versículo 5. Mesmo depois da dispersão que houve, o martírio de Estevão, Filipe continuou em contato com a liderança, ou seja, ajudando a igreja local, né? Pois em Samaria os apóstolos foram supervisionar o trabalho. Mesmo o apóstolo Paulo, quando saía em suas viagens missionárias, procurava aí estar amparado por igrejas locais, como a igreja em Antioquia, e mais tarde sua pretensão com a igreja em Roma. Hoje em dia vemos que muitas pessoas, por exemplo, apenas para ser evangelistas itinerantes, ou seja, sem compromisso algum com a comunidade local, certo? Isso é um prejuízo que deve ser reparado o quanto antes, principalmente pela nossa liderança. É evangelista, é pregador, maravilha, produz também na casa, produz na igreja local. Tem que ser, né? Outro ponto, outra característica importante é que o evangelista é um homem de caráter. O livro de Atos ele vai informar que Filipe, quando foi escolhido para o diácono da igreja, necessariamente precisava ser um homem de boa reputação. Atos, capítulo 6, versículo 3. A responsabilidade de um evangelista é muito grande, de ser um mensageiro, de anunciar boas novas de salvação. Infelizmente, muitos que se intitulam servem apenas como escândalo, enfim. Então temos alguns problemas. Outra característica importante é que o evangelista é repleto do Espírito e sabedoria, é repleto do Espírito Santo e sabedoria. Então é um pré-requisito que Filipe possuía, por exemplo. Como a nossa lição está pautada em Filipe, eu estou trabalhando sempre a questão de Filipe aqui, em Atos capítulo 6, versículo 6, né, quando foi escolhido a diácono, os fatos da característica serem pertinentes aí à sua escolha, né, para a tarefa de servir a igreja nas obras sociais. Então o capítulo 6 de Atos ele vai trabalhar muito isso. Não anula aí a importância desse desempenho da função de evangelista. Mais tarde, o capítulo 8 ele vai trabalhar, vemos que as características que é apresentada em quem Filipe estava pregando o evangelho. Então ele foi taxado ele foi evangelista nato, propriamente dito. Filipe, o evangelista, está na Bíblia, acabei de ler aqui, ok? Outra característica importante seria que o evangelista é corajoso. No mesmo dia do assassinato do seu companheiro de diaconato, o evangelista Filipe não se calou. Quem era o companheiro dele de diaconato? Era Estevão, né? Capítulo 8, versículo 5. A possibilidade de que talvez fosse o próximo a ser apredejado, mas não aconteceu com Filipe.
né? Então, ele não parou, ele continuou o trabalho, né? Outra característica é que o evangelista não desiste nas adversidades e aproveita as oportunidades né, improváveis. Ou seja, eu costumo sempre dizer, quando você é muito usado na igreja, quando ninguém está, certo? Por exemplo, os cultos menos frequentados. Se você é um cooperador, se você quer, comece por baixo, fazendo estando no culto que ninguém está, mas o pastor está precisando de você, estando nos trabalhos, nos eventos que ninguém quer estar, mas o pastor está precisando de você, não é? E pronto, você vai se saindo ali, todo mundo está vendo, não tem como negar, né? Quando chegar a sua hora, você está pronto, né? Tanto para aqueles momentos apoteóticos, onde tem uma plateia muito grande, um número de gente grande, como também você tem tranquilidade em trabalhar em local que tem poucas pessoas, né? Que são pessoas que precisam da sua assistência e você está ali para assisti-lo, ok? Um outro ponto importante, outra característica, é que o evangelista prega a Cristo. Então a mensagem do evangelista ela tem que ser cristocêntrica. Para o verdadeiro evangelista, não há outra mensagem mais importante do que Cristo ressuscitado, né? Então a pregação desse evangelista, se alguém diz ser evangelista e não aponta a Cristo, então esse alguém não passa de um enganador, né? Filipe pregava a Cristo e este crucificado, capítulo 8, verso 5 de Atos dos Apóstolos, né? E assim sucessivamente. Então, outra característica importante é que o evangelista tem o seu ministério focado na pregação do evangelho, né? Esse ponto é extremamente importante, porque se compreende que no livro de Atos, que descreve os grandes sinais que acompanhava o apóstolo, o ministério de Filipe, não é? O evangelista, de modo que as pessoas eram libertas da opressão dos demônios, das doenças, eram curados, enfim. Então, os sinais devem acompanhar o evangelista, né? Deve buscar ter um homem de Deus, da oração, para que os dons de cura, os dons de maravilhas o acompanhem. Então, não existe milagre na pregação, não existe milagre sem a genuína pregação do evangelho, entendeu? Então, se você prega a palavra, que é a palavra que fala, que transforma, que liberta, é a palavra de Deus genuína, né? Desnudada, né? E assim sucessivamente. Outra característica importante do evangelista é que a grande satisfação do evangelista é ver um pecador sendo regenerado, ou seja, certamente o maior milagre que se pode assistir. Filipe pegava boas novas de salvação conforme a soberana vontade de Deus, e as pessoas eram regeneradas pelo Espírito Santo, sendo batizadas em seguida, com evidência de que agora eram novas criaturas em Cristo. Então, Atos capítulo 8, versículo 12. Outra característica importante, fundamental, é que o evangelista é disposto a estar sempre atento à voz de Deus. Então, Filipe não agia segundo a sua própria carne. Antes ele atentava a obedecer a palavra de Deus, né? Como a grande disposição, Filipe pregou em Samaria, em Azoto e todas as cidades até chegar a Cesareia, conforme está escrito em Atos capítulo 8, versículo 5 e o versículo 40. Né? E finalizando aqui essas características, o evangelista sabe ensinar as escrituras. Se não sabe, precisa correr atrás, precisa saber, mas a característica dele tem que saber, tem que ter intimidade com as escrituras. Então Filipe, obedecendo a ordem do Senhor, foi para a estrada, aí descer a Jerusalém para Gaza, que desce para Jerusalém até Gaza, e ali encontrou um eunuco que lia as escrituras do profeta Isaías, porém não conseguia compreender o que estava lendo. Filipe, como um autêntico evangelista, ensinou as escrituras para aquele homem, não é? E assim sucessivamente. Então podemos observar o que Deus faz por meio de um evangelista, né? Então, no segundo tópico da nossa lição, vai falar sobre a grande comissão. A grande comissão está pautada em Mateus 28, versículo 19 a 20, e Marcos 16, no versículo 15 ao versículo 20. Né? O alcance da grande comissão, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide e ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o mundo, o segundo subtópico vai dizer assim: o mundo está dividido em dois grupos.
Os que creem for batizado, e os que não creem será condenado. É o que está dentro dessa grande comissão aqui. Então, a grande comissão hoje, a tarefa de evangelizar o mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta de cristãos nas várias confissões de fé. Então, há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como no caso da Europa, né? E assim, recentemente na Alemanha, 340 igrejas, isso é um dado importante, 340 igrejas fecharam as portas, né? Em Portugal, por exemplo, quase 300, né? Na Holanda e Inglaterra são países considerados pós-cristãos, né? Ainda que na Europa cerca de 1.500 templos cristãos que foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas, casas de shows e etc. Então é um prejuízo gigantesco. Muito bem. Como nós já trouxemos aqui toda a etimologia da palavra, né? Aí o terceiro tópico vai dizer assim, ó, o dom ministerial de evangelista. O conceito deriva do verbo evangelizou, isto é, transmitir a boas novas do evangelho, como dom se refere, isso aí eu já trouxe logo no início, né? Mas não quer de fato lembrar, é demais lembrar. Os textos bíblicos que mencionam aí, por exemplo, no ministério, a pessoa de evangelistas, só no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, Atos 21:8, que eu também já falei assim, ele era um dos 7 que ficamos com ele. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, verso 11. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Isso é Paulo falando no capítulo 4, verso 5 de 2 Timóteo, falando ao jovem Timóteo, né? Então, os termos gregos traduzidos aqui eu já trouxe, né? Já listei aqui, evangelistou e etc e tal, que está no dicionário Vine, que eu acabei de apresentar aqui, né? Então, toda essa demanda da etimologia da palavra e tal, e do significado, né? Então, o evangelista é um cargo aí o evangelista é um cargo oficial à luz da Bíblia. A Bíblia aponta o evangelista como um oficial da igreja, né? Ele é um oficial da igreja, né? Conforme está escrito em Efésios capítulo de número 4, né? Verso número 11, né? Então, o evangelista é um cargo oficial à luz da Bíblia, e por qual razão a Bíblia não prescreve os pré-requisitos do cargo, o ofício, ou seja, como nos diáconos, presbíteros, enfim, né? Então, no entender, o cargo evangelista não se fundamenta em caráter com clareza nas Escrituras. Há essa posição também, né? Porque tem muitos evangelistas que são evangelistas e eles não são consagrados como tal, né? Isso, mas são evangelistas. Eles têm dons, têm vocação, né? Então, evangelista é um ministério oficial, cargo, né? Uma atividade espiritual extraoficial. Então, o evangelista, na grande maioria dos casos, é o cargo conferido a alguém desprovido das características bíblicas. Isso é lamentável, mas é uma verdade, né? O cargo de evangelista ocupa uma posição hierárquica abaixo do pastor e que não sustenta aí exegeticamente, não se sustenta. Essa hierarquia consiste em uma escadinha, ou seja, conforme eu disse, diácono, presbítero e tal, na seguinte ordem: auxiliar local, auxiliar oficial, diácono, presbítero, evangelista, pastores, e agora em algumas convenções tem também o bispo. Em razão disso, muitos evangelistas preferem ou são chamados por diversas razões como título de pastor, né? E assim sucessivamente. Na nossa convenção mesmo, a Assembleia de Deus não se consagra evangelista de novo. Do evangelista você só troca a carteira, o documento, para pastor, o título no caso, né? Desejo a todos que a mão do Senhor continue sobre as vossas vidas. Eu vou ficando por aqui. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar a vida. Espero ter poder te ajudar, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos estudando sobre o ministério de
pastor, o ministério de pastor. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.